Uma vez eu estava no hospital fazendo uma visita e tinha uma senhora lá, né, de uma denominação, e ela falando para aquela senhora que ela tinha que sofrer, que ela estava ali, que ela tinha que sofrer, que ela estava pagando, não sei o que lá. Então, aí esperei ela sair, né, fui lá e desmenti tudo. Mudei, eu falei, essa mulher vai entrar em coma aqui depois do negócio desse, né? Aí mudei todo o quadro, sabe? Aí orei, a senhora ficou alegre e tudo, né? Então, assim, a forma que as pessoas passam, muitas vezes, é um fardo muito grande nos Essa ideia de karma que as pessoas trazem, né? Muito forte na cultura, né? É karma que você tem que passar e que você tem que pagar pelas coisas que você fez. Jesus já pagou por tudo, né? Exatamente. Aquela ideia de que você tem que purgar, né? Ou seja, os teus pecados e tudo mais. E a gente vê que na Bíblia a gente olha, não existe isso. Não existe purgatório. Purgatório é um lugar cheio de pulga, né? E não tem que passar karma, né? Que tem que ficar calmo. Karma. Dependente de da karma. Eu vou dizer isso pra mim, fica karma. Mineiro, paulista, karma. A gente tocou num assunto aqui que eu acho interessante, porque há uma linha muito tênue. Algumas pessoas pregam que é plano de Deus que você tenha uma doença, ou que você sofra um acidente, ou que alguma tragédia aconteça com você. E eu acho complicado a gente analisar dessa forma, porque eu não acredito que Deus é um Deus que planeja você ter uma enfermidade e, não, eu já ouvi cristãos falando isso, eu passo por isso porque é a vontade de Deus que eu esteja nessa situação, então eu vou aceitar. Fala um pouco sobre isso, pastor, até para a pessoa também encontrar paz, porque eu fico imaginando como é difícil você achar que Deus quis que você tivesse uma situação como essa. Esse aí é um lado da história da moeda. Tem o outro lado da moeda, que é aquela história de que você ficou doente porque você está em pecado. Entendeu? É por causa do teu fora pecado. Da presença. Está fora da presença de Deus. Então, aí vem a consequência. Apesar de que existem algumas consequências que vão até atrair doença, mas isso não significa que porque você pecou, Deus te puniu, né? Deus não tem nada a ver com isso. Não, eu digo assim, a pessoa, ela é tão, como a gente falou assim, o emocional tão abalado, que o coração dela, o corpo dela atrai baixa imunidade, e aí a doença chega. Claro. Diferente do que Deus colocar a doença, porque a pessoa é completamente... Eu acho, só antes do pastor Rogério explicar aqui, eu só queria fazer uma colocação. No Éden não tinha doença. A doença veio depois do pecado. Sim. Então nós temos que ver isso. Deus não introduziu a doença. Não foi Deus que colocou a enfermidade. Não, ela veio pelo consequência do pecado. Tá? Então a gente tem que ver isso aí. Não existia. Assim como tem enfermidades que a gente sabe que é influência demoníaca, Sim. a gente sabe disso, e outras situações que não são. São ações no nosso corpo debilitado, estresse, falta de cuidados, então vai vir a consequência. E uma coisa é você estar nessa situação porque algo iniciou e a falar que Deus te colocou ali. A verdade é que se você já está nessa situação, Deus vai se utilizar dessa situação para fazer de você alguém melhor e ainda, além de tudo, te dar a possibilidade de cura. Não, a gente pode pensar muito sobre isso, por exemplo, no caso de José do Egito, que é um excelente exemplo, né? Porque recebeu promessa de Deus, mas só uns 15 anos aproximadamente depois de passar tudo que passou, cadeia, etc. e tal, é que ele foi experimentar. Ele o tempo todo, ele guardou o coração de pensar o contrário, de que era Deus que estava fazendo aquilo na vida dele, né? O diabo até tentou. O caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançados na fornalha, né, eles sabem que não foi Deus que os colocou lá. Mas, pelo contrário, Deus os tirou de lá. O caso de Jó, né, que Satanás ainda tenta botar através da boca de Jó, da esposa de Jó, para colocar Jó contra Deus, né? E a gente tem que pensar realmente que Deus, ele aproveita as situações criadas por nossas escolhas para cumprir o plano dele, né? E aí nós vamos ficar com paz. Eu queria só, enquanto a gente dá antes de continuar falando, tem algumas participações aqui que eu queria muito que a gente registrasse, algumas têm a ver, outras não necessariamente com o tema. Aproveitar já parabenizar aqui Maurício e Luciana, né? Eu tenho um telespectador aqui parabenizando vocês. Obrigada. A Josiane de Betim, ela diz o seguinte: gostaria de parabenizar a todos, um feliz 2014, sobre abençoada toda a equipe. Fiquei muito feliz com a notícia do bebê da Lu e do Maurício, que bênção. A gente também. Gostaria de participar também da promoção. Obrigado pelo carinho, viu? A Francisca de BH,
Ela diz, olha, desejo a todos um feliz 2014, paz, amor e muito Jesus no coração. Que vocês continuem abençoando cada família. Um abraço forte. Sirlene de Sabará, gostaria de parabenizar o programa que nos ajuda e nos traz esclarecimento e é um programa de grande utilidade, né? Tem uma aqui da Silmara Vicentina que ela coloca: paz, parabéns, Lu e Maurício, todo o nosso pensamento, todo o nosso cuidado se volta para esse serzinho. Verdade. Que venha com muita saúde. Assim, Obrigada, nós Silmara. oramos e já profetizamos. Obrigado, viu, Silmara, pela sua contribuição aqui. Posso fazer uma pergunta sobre essa questão da paz? A gente fala das tribulações, né? E como, se a tribulação ela vem para deixar a gente atribulado, como ter paz na tribulação? Porque se chama tribulação é porque está deixando a gente tribulado. Se chama prova é porque está provando a gente. E como ter paz nisso tudo? Aproveita que a Luciana fez uma pergunta. Nós já respondemos aquela pergunta. A gente falou aqui, todo mundo respondeu a pergunta. E aí já respondi as duas juntas. Né? Nós já respondeu. A questão aqui das tribulações, elas vão vir, não é? Elas vão vir. E aí, por isso que nós lemos o texto do Salmo 46, porque falando justamente o quê? Que o Senhor é o nosso, Ele é o nosso escudo, é a nossa segurança, o refúgio secreto, para justamente nesses momentos de tribulação. Né? Davi, quando exatamente, quando os filisteus estavam se armaram contra Israel, e Davi já era rei, ele foi para um lugar que era o refúgio, ou seja, que era a fortaleza. E ali ele buscou o Senhor, ali ele orou e buscou, não sei, a Bíblia não diz quanto tempo ele permaneceu ali, até que veio a palavra do Senhor e ele disse, olha, eu estou entregando o povo nas tuas mãos. Então, veio a derrota do inimigo, né? Depois, novamente, os filisteus se levantaram e ele poderia talvez, Deus já entregou nas minhas mãos os filisteus, então tá tranquilo. Mas não, ele voltou para o lugar chamado a fortaleza e ali ele buscou a presença do Senhor até que veio a resposta. E o Senhor deu uma estratégia, né? Vai por trás dos inimigos, fica junto lá às amoreiras, e quando você ouvir um estrondo nas árvores, nas amoreiras, então é a hora de você contra-atacar e de você vai ver a vitória, né? Então, nós sempre precisamos visualizar que, independente das circunstâncias ou das situações que nós estamos enfrentando, o Senhor deve e precisa ser o nosso refúgio. É nele que nós precisamos estabelecer a nossa esperança, as respostas, os nossos sonhos, os nossos desejos, né? Nós que estamos aí no início deste ano, nós precisamos visualizar isso. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando na sua vida. Talvez você já entrou esse ano assim carregado de situações e conflitos e tribulações e as pressões que ela vem, não é? Que vem sobre nós. Então nós precisamos visualizar isso, né? Ter esse entendimento e ter esse retrato de Deus. Ele é a nossa âncora, Ele é o nosso baluarte, Ele é o nosso refúgio secreto, Ele é, sim, ali o nosso sustentáculo, Ele é a rocha. Nosso pastor, onde a gente pode estabelecer a nossa fé e também os nossos temores. Eu tenho medos, todos nós temos medos. Né? E é nele que nós vamos encontrar o quê? A segurança, né? É nele que nós vamos encontrar a coragem, né, para poder enfrentar essas tribulações. E é legal ver as provas, né, e ver quando você estuda para a prova, né? Ou seja, o estudo ele mostra o preparo, vamos dizer assim. Sim. É claro que sempre nas situações da vida a gente vai ter momentos onde a gente vai dizer, nossa, não estava preparado para isso. Mas é nisso mais que baseia a palavra de Deus, né, pastor Rogério? Na questão de o cenário vai conhecer alguém o suficiente forte para mudar até o cenário. É a questão de Davi, quando viu Golias, o cenário era completamente tenebroso, um cara de 2,95 m, como é que eu vou derrubar isso tudo? Mas para quem já tinha vivido experiências como um urso, um leão, um ser humano não era nada. Então ele pensou, eu tenho um preparo referente. Então é bom a gente ter essa paz que ela vai exceder o nosso entendimento, né? Serve para isso também essa frase? Agora interessante sobre isso, né? O nosso tema é encontrando paz na presença de Deus, né? Do Senhor. Mas e nos momentos de temores? Como que a gente encontra paz? Não é? Será que ela existe? Será que ela está lá? Não é? Ela está lá, porque ela está vinculada a uma pessoa, né? Que é Jesus. Se esse Senhor Jesus, Ele está dentro de você, Ele habita em você através do seu Espírito Santo, então esse Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos dele e que Ele é
nosso Senhor e o nosso refúgio. Vocês não acham que as pessoas têm dificuldade de entender o que é encontrar paz na presença de Deus, porque elas têm ainda essa ideia de entrar e sair da presença de Deus? Porque tem gente que pensa assim, Senhor, estou entrando na sua presença agora. Quer dizer, uma vez que você tem Jesus, você já está na presença de Deus. Não tem como sair mais da presença de Deus. Não tem jeito, você vive na presença dele, né? Ele habita dentro de nós, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então, não seria uma redefinição, não só do retrato de Deus, mas também desse conceito de permanecer? Eu creio que sim. Também pela influência que nós herdamos da nossa nação, não é? E pelos ensinos que eu tive desde pequeno, que a gente só encontrava Deus dentro daquele prédio chamado igreja. Deus só está lá. Né? Então nós íamos lá para tributar e ali prestar o nosso culto, né? Semanal. Né? E quando a gente muda a nossa postura e a gente entrega a nossa vida a Cristo, a gente entender que Ele está presente o tempo todo. Né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí a gente começa a entender que Ele está no meu quarto, Ele está na minha casa, quando eu estou tomando banho. Ou seja, que eu sou o templo, não é mais aquele prédio, mas eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus. Sim. Então aí eu entendo que todos os minutos, todo segundo aqui nós estamos cultuando a Deus. Nós estamos adorando, nós estamos aqui com o meu viver, com as minhas palavras, com o meu agir, adorando a Deus. Então aí muda completamente, é uma quebra de paradigma muito forte, no sentido de que todo tempo Ele está comigo. Quando eu entendi isso, inclusive eu já citei aqui o livro Em Seus Passos que Faria Jesus, foi um livro assim tremendo na minha vida, foi justamente depois que eu li esse livro. Né, que eu tive uma dimensão e um conhecimento de que em todo momento Ele está comigo. Inclusive na tribulação. Inclusive na tribulação. Inclusive naqueles lugares que Ele nunca quis que eu estivesse, mas por escolha minha, eu entrei naqueles lugares que na realidade desonravam. Muitas vezes coisas que eu permiti fazer com esse templo, que o Senhor nunca sonhou que eu fizesse, mas por fruto de pecado e desobediência, eu fazia. Não é? Então, é esse entendimento que a gente precisa ter. Né? Agora, é interessante isso que você diz, pastor, porque muitas pessoas vivem uma culpa, né? Porque fez escolhas erradas e está sofrendo as consequências ainda. Sim. Então, como essas pessoas podem encontrar paz e se livrar dessa culpa? Porque muitas vezes as pessoas estão sofrendo consequências seríssimas daquilo que elas fizeram. Sim. E não conseguem encontrar paz porque se culpam o tempo todo. Olha, Deus não vai ter mais a liberdade de me abençoar, eu não sou digno mais da bênção de Deus, então ela não tem paz.